Olá, sou o Edson Lucena. E eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E se? Bora lá. A gente sempre começa com o e se da semana. Hoje eu não vou te perguntar o e se da semana. Ixi, eu já tinha até pensado no meu e se. Deixa pra próxima semana. Já a próxima. Sendo que eu tinha anunciado que eu ia falar sobre um caso sobrenatural essa semana. Sim. Vou falar sobre um caso sobrenatural. Eu quero saber se você já presenciou alguma coisa, já aconteceu alguma coisa bem inexplicável com você. Já teve algumas coisas. Conte-me. Só que algo que me traumatizou de criança era, não sei como é que era o nome, não sei se era aquelas bonecas Suzy, não sei. Ah, aquelas bonecas tipo tem 1,20 m, 1,10 m. Minha irmã tinha ganhado uma de aniversário. Aí do nada a boneca começa a virar a cara. Essas bonecas são demoníacas. Velho do céu, eu juro que eu tinha visto ela virar a cara. Eu tinha falado, ninguém acreditou. No outro dia minha irmã viu, ela virando a cara. Ela deu pro pedreiro. Toma de presente pra Toma você. de presente. Ai, minha velha, toma. Velho, é real. E você? Eu e meus dois irmãos, a gente tava. Parece bem meio cena clichêzinha de filme de terror. A gente tava assistindo um filme assim, e chovendo pra caramba, e eu não lembro se a gente tava assistindo um filme de terror ou não. Mas a gente assim, assistindo um filme de terror. A minha sala tinha visão pra cozinha, onde eu estava, pra cozinha, e seguindo reto tinha a lavanderia. E a gente assim assistindo o filme. O Hugo, eu sentado no sofá no canto, o Hugo aqui no chão apoiado com as costas no sofá e o Gustavo aqui. E de repente deu um raio, deu aquela clareada na casa e eu aqui assim, eu de relance vi, parece que uma figura de um homem, um cara alto, na lavanderia. Aí eu olhei, eu falei, é imaginação, tô de boa. Nisso o Gustavo, meu irmão, começou: mano, tem alguém eu vi alguém na lavanderia, não sei o que. Eu falei, mano, para de ser louco, é imaginação tua, não sei o que. E continuei de boa aqui. Aí quando a gente tá assim de boa, de repente eu comecei a escutar barulho de água vindo forte, água caindo. Aí a gente parou, olhou assim, eu pensei que alguém tinha ligado o tanque, começou a vazar. Então o que eu fiz? Saí correndo, fui lá, liguei a luz da cozinha, liguei a luz da lavanderia, começo a olhar na lavanderia, não tinha nada caindo água. Só que na lavanderia tem tinha um banheirozinho pequeno. Banheiro de serviço. Isso, um banheiro de serviço. Quando eu entrei, e a gente só jogava tralha lá, ninguém nunca tomou banho naquele chuveiro, aquele chuveiro nunca foi usado. Quando eu entrei assim, aquele banheiro, o chuveiro estava ligado. Aí detalhe, pensei, alguma coisa bateu e ligou o chuveiro. Eu tive que dar duas ou três voltas para desligar a água de chuveiro. Aí esse foi a história meio sobrenatural. Toda vez que eu conto, meu irmão não gosta muito dessa história. Se caga de medo. Sim, o Gustavo já não é muito corajoso com essa história. Pelo que eu conheço não é muito não, né? Mas não vamos espanar o bichinho aqui não. Tá nem aqui pra se defender hoje. O pessoal mandou uns e-mails, mandou 1 ou 2 e-mails lá que eu vi lá. O cara mandou um relato muito grande, eu não consegui, tô pensando em fazer a gente criar um episódio somente de relatos, alguma coisa assim, também pra galera sempre jogar e a gente escrever os relatos que deles. A questão fica muito grande. O pessoal me enviou, acho que fácil, acho que tem umas 1000 palavras naquele negócio. Pra ler. Pra ler aqui em 2, 3 minutos. Não, vamos deixar. Da introdução seria grande. A gente tá pensando em. Manda aí os relatos de vocês, tudo. Que a gente vai fazer um especial de. Com os relatos. Pra ler somente esses relatos do pessoal. Manda aí, galera. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta. Vinheta. Olha lá. E aí, quem vai começar hoje com o tema? Quer variar hoje? Eu começo? Vai variar. Vamos no seu primeiro hoje. Já que já começou com mistério e tal. Então já continua na linha. Já fica na linha. Você conhece o casal. Fugiu o nome como que fala, não é Lauren, o casal. Os Warrens? Warrens, isso, fugiu como fala.
Perdão. Ah, o casal famoso aí, né? Pelos filmes. Nos filmes que a gente conhecia mais, né? Sim, Mas, Invocação do Mal, Annabelle. mas realmente existiu esse casal, Sim, né? sim. Opa. Sim, realmente existiu, foram. Tanto que eles até hoje são conhecidos, tudo. Escreveram diversos livros. Sou louco no livro deles. Também. Livros, pegaram. Criaram uma escola, uma universidade, alguma coisa assim, um centro de pesquisas paranormais também, onde tem várias pesquisas lá que até hoje ocorrem. Tem um museu do sobrenatural deles, que é bem conhecido. Que recentemente a galera foi a loucura. Recentemente não, já faz um tempo, mas foi a loucura que a Annabelle se mexeu logo depois que a Lorraine morreu, né? Sim. Que aí a Annabelle se mexeu, não sei o que. Aí depois o genro dela foi lá e trocou a caixa da Annabelle também. Aí o pessoal foi tudo loucura, porque ia soltar o demônio e não sei o que. Mas aparentemente tá tudo ok. O demônio ainda tá dentro da boneca. Ou tá tudo mal, né? O demônio ainda tá dentro da boneca. Aparentemente. Vou falar sobre um caso deles hoje. E qual o caso? Você quer chutar ou quer? Ah, não sei, eu conheço mais os famosos, né, dos filmes, que é a Freira, a Annabelle... O pessoal da Invocação do Invocação do Mal, aqueles lá... A Terror em Silent Hill não, nossa, o MTV, Sim. Silent Hill é outro filme, Então, eu vou falar de um que eu, assim, um pouco das histórias, todas que eu conheci deles, esse assim é um que mais foge assim e até eles não sabem explicar muito o que acontece, que é sobre o lobisomem de Essex, o lobisomem inglês ou lobisomem de Salted. Vamos ver assim, mas que é lá da Inglaterra, Essex, a cidade litorânea, tudo bonitinho lá. Temos um rapaz. Vou começar a falar toda a história dele e depois entra o casal. Tem um rapaz chamado William Hussey, mas também nomearam ele carinhosamente de Bill. Eu pensei que alguém ia gritar Bill, né? Bora Bill, mas enfim, vocês estão me decepcionando. Então Bill Hussey começou... Ele que é esse lobisomem. Mas como que começou essa história toda, assim, desse lobisomem? Tudo começou com o pequeno Bill brincando Eles moravam, tipo, numa fazenda, assim. Não era o sétimo filho homem, não, né? Depois de 6 não, mulheres. Não especificou, mas acho que, pelo que eu ouvi falar, acho que o pouco que eu li não especificou irmãos. Não, porque dizem que deve ser né? filho único. Ah, não, porque dizem que o sétimo homem do o sétimo filho do sétimo filho. Não, se tiver 6 mulheres, o sétimo for homem. Eu acho que também tem outro. Ele é lobisomem. O sétimo filho do sétimo filho. Também tem isso. Eu não sei, se eu sei do. Também tem uma... Se eu perguntei, será que não é do sétimo filho? Não. Tá. Se for, é de outros casamentos, porque eu acho que, pelo que assim da história em si fala, ele Não tinha irmãos. não foi citado, pelo menos, nem nada. Pequeno Bill estava brincando numa tarde ensolarada, em 1952, de boinha na sua... Piscina? Não, no seu... Lago? No seu campo, que era tipo uma fazenda. Ah, tá, achei que tava nadando. Não. Uma coisa assim, aí Uma eu... fazenda, uma fazenda. Na sua fazenda. E ele começa a sentir um calafrio muito estranho. E começa a sentir um cheiro muito de uma carne podre, mais ou menos alguma coisa assim. E começa a passar muito mal. Sua mãe de longe vê que ele começa a passar mal, tenta chegar até o pequeno Bill. O pequeno Bill estava transtornado, isso ele só tinha 9 anos. Em 1952 ele tinha apenas 9 anos. Ele estava totalmente transtornado, a mãe tentou ajudar ele ali de primeira, não conseguiu. Correu, foi chamar o pai para tentar ajudar. A mãe chegou e falou, seu filho tá louco lá, ajuda eu lá, porque o bicho enlouqueceu. Quando o pai e a mãe foi chegando perto dele, ele tava arrancando, sabe como aquelas fazendas que tem aquelas as cercas? Sim. Ele tava arrancando as cercas As estacas de as madeira. estacas da madeira, arrancou com a própria mão
Eu não moro em fazenda, mas eu acho que aquilo é bem difícil de tirar assim com a própria mão, principalmente uma criança de 9 anos, né? Porque ali é pra vaca mesmo Então. se bater no. Então ele estava arrancando com a própria mão, ele arrancou, ficou preso, arrancou umas estacas daquela e estava roendo o fio, o arame farpado. Oxi! Então os pais, a mãe foi correndo ajudar para tentar socorrer ele. O pai aí não conseguiu, foi ajudar o pai, chamou o pai para ajudar. Quando voltou, eu não entendi. Uns relatos dizem que ele estava com um taco de beisebol na mão para atacar os pais. Outros dizem que ele só estava lá e começou de um jeito muito demoníaco e animalesco. Que, enfim, os pais correram para dentro da casa de novo e deixaram o filho lá do jeito, do estado que estava. Então, o pai nem a mãe teve coragem o suficiente de chegar perto do filho, que o filho estava totalmente transtornado, fazendo gestos de garras com a mão, a cara totalmente transformada, os lábios, o relato diz que ficou até mais fino, mostrando mais as presas, os dentes, como se fossem presas, eles fazendo assim com a mão, roendo o arame farpado. Deve ser uma coisa bem simples, né, de fazer. Primeiro já começa arrancando a estaca, né, que já começa aí... É algo comum de se acontecer. Exato. Aí, depois, ficaram lá olhando, observando ele. Quando viu que ele foi se acalmando, foram lá, conversaram e tal, e ele não se lembrava do que tinha acontecido. Moral da história, colocaram ele pra dentro, cuidaram do moleque, deram comida pra ele, todo mundo no jantar, todo mundo se olhando, aquele climão de bosta. E meu filho é louco pra caralho. Isso foi no sol. Isso no foi. sol ardente, Exato. nada de lua cheia. Nada no solzão. Tá, porra. Aí, beleza. Ali acabou. Ali, desde então, aquele foi o primeiro episódio. E muitos anos não teve nenhum episódio a mais. Aí quando foi, depois de anos, o pequeno Bill virou Bill. Ele se casou, teve 3 filhos. Isso foi citado, que ele se casou e teve 3 filhos. Filho do Bill? O filho do Bill. Bora. Aí se casou. Só que durante o casamento, logo nos primeiros anos do casamento, ele não teve nenhum episódio desses daí, tipo, de virar o lobisomem. Mas ele sonhava o quê? Ele tinha sonhos animalescos. Correndo de 4 por vários lugares, atacando a esposa dele e não sei o que e tal. E sempre esses sonhos, e sempre acordava assustado. E nisso a mulher dele também começou a acordar, ficou preocupado, não sei o que. Ele ficou de procurar o médico, não procurou, papá. Acabou de novo esses episódios. E nos anos 80 que começou esses episódios a retornarem. Assim, a década de 80 foi a merda total ali pra ele, ali, onde aconteceu várias coisas. Em 83, 83 ele estava num bar, junto com uns amigos, bebendo, encheu a cara, papá, um relato diz que ele foi até o banheiro e viu, quando ele não conseguiu, começou a sentir aquele calafrio de novo na pele, começou a se sentir gelado, ele foi pro banheiro lavar o rosto para ver se melhorava. Dizem que, um relato diz que eu li tipo um resumo de um livro que saiu, esse livro, para trazer informações para vocês. Aí nesse livro diz que ele foi para esse banheiro, e dentro desse banheiro ele estava lavando o rosto para ver se voltava. Quando ele olhou assim, ele viu um rosto de um lobo no rosto dele. Então ele se assustou, não sei o que, no reflexo do espelho. Então, aí nisso ele voltou, saiu, transtornado, não sei o que. Um amigo dele foi, pegou, colocou ele no carro. Ele pediu pro amigo dele levar ele pra casa. O amigo colocou ele dentro do carro, começou a ir. Nisso que tá indo, o Bill começou o quê? Se transformar de novo. Começou a ter o episódio. O que aconteceu? O amigo dele conseguiu parar o carro, com muita dificuldade, mas conseguiu parar o carro. Ele parou o carro, mas mesmo assim o Bill ficou tentando morder a perna do amigo por um bom tempo, assim, foi difícil controlar ele, não sei o que e tal. Ali, então, tipo, quando o Bill conseguiu se tranquilizar, Bill
foram questionar ele falou que não se lembrava de nada. O amigo dele deixou ele em casa e acabou. No mesmo ano, em 93, no Natal, Bill estava dentro da sua casa, comemorando o Natal, de boinhas. Ele começou a sentir uma dor no peito. Nessa que ele está sentindo uma dor no peito, o que ele fez? Ele achou que ele estava infartando. O Bill correu para o hospital. Chegando no hospital, ele começou a sentir, além da dor no peito, começaram a pegar ele e fazer todo aquele procedimento que a gente sabe, de ataque cardíaco, não sei o que, uma parada cardíaca, um ataque cardíaco. Começaram e não se tocaram que início ele começou a sentir o calafrio novamente, começou a ficou gelado, não sei o que. Nisso ele se transformou novamente, começou a se transformar, a jogar tudo para tudo que é lado, não sei o que, atacou enfermeiros. Ele atacou uma enfermeira, mordeu o braço dela. Aí nisso vieram seguranças, outros enfermeiros, não sei o que, com muita dificuldade, foi lá, conseguiram dar a injeçãozinha top nele. Sossega-leão. Bill tranquilizou, algemaram ele, amarraram ele na cama e tal, beleza. Quando ele voltou a si, ele não se lembrava de novo. O que fizeram? Levaram ele para um médico psiquiatra ali, pra ver, não sei o que, conversou. O psiquiatra tinha chamado o exorcista já nessa altura. Não é? Aí Bill conversou, não sei o que, o médico falou, você tem que se internar pra ver o que tá acontecendo, não sei o que, tal. Bill olhou e falou, não quero, tô sussa, eu não fiz nada, vocês estão loucos, então tá tranquilo. E ele foi liberado porque a alta dele, ele foi internado voluntariamente porque ele chegou com problema no coração lá, que ele estava achando que estava tendo uma parada. Então ele foi liberado, ele falou, não quero ficar, pegou as coisas dele e foi embora. Sendo que era uma internação voluntária e ele poderia ir embora na hora que ele queria. Foi em 83, em janeiro de 84, Bill começou... Essa que ficou meio assim estranho, que eu não entendi direito, não foi muito específico onde ele estava. O que deu a entender é que ele estava na casa da mãe dele, num jantar ali, num almoço. Quando ele estava voltando para casa, ele se sentiu mal de novo, ele começou a sentir aquele escalafrio, e ele foi para onde? Para dentro do mesmo hospital. O pessoal que já reconheceu ele, já começou a dar meio que umas medidas ali, e meio que deixou ele sozinho numa sala, junto com um policial. Que já avisaram que ele era meio xarope das ideias, dava esses ataques, não sei o que. Deixaram ele com o policial e foram resolver outras coisas. Nisso que ele pega e se transforma com esse policial lá de olho nele, ele ataca esse policial. Não deixa muito específico assim, mas por cima diz que o policial... ele atacou muito um dos policiais, vieram 4 policiais em cima dele para conseguir algemar ele na cama, tudo. Tanto que a força dele era tão sobre-humana que estavam na dúvida se a algema era o suficiente de manter ele preso. E depois vieram de novo com o Sossega-leão. E assim nasce o novo Vingador. Aí pegaram, deixaram ele, e ele bateu muito num policial. Um relato só fala que bateu, mas como eu sempre pesquiso em vários locais, um relato só diz que bateu, o outro falou que foi batidas e mordidas nesse policial, mas em geral concordo. Houve uma agressão. Houve uma agressão muito forte no policial, tanto que o policial ficou internado cerca de 4 dias, por causa das lesões em si. Isso foi em janeiro de 84. Sim. 22 de julho de 97, Bill, esse também não fica muito bem específico assim, porque assim, Bill era casado. Nem no livro da Lorraine e do Ed fica muito específico, e nem nas outras, no relato dele fica específico. Que o Bill estava com uma prostituta. Não sabe se ele foi pegar a prostituta para um serviço sem nota ali,
ou o que aconteceu ali, ou se ele estava na rua e essa garota de programa estava no local e ele atacou ela. Não deixa muito específico, não deixa clara essa parte. E eu li uns 4 artigos diferentes, o resumo do livro. O livro em si era muito grande para ler em alguns dias, né, que a gente tem para poder vir apresentar. Mas ainda vou ler esse livro. Se contar que a gente ainda tem que ler outros milhares de tem coisas livros. para provas finais. Aí então não deixa muito específico, nem no... Enfim, não deixa específico. Ele começa a agredir essa garota de programa. Essa garota de programa consegue correr e avisa os policiais que estavam passando. Esses policiais vai até o Bill. Bill estava transtornado de novo, mostrando as garras, dentes, rosto totalmente endemoniado, assim, parecendo bem selvagem. E esse policial é agredido por Bill de novo, não consegue reagir, e nisso estava passando mais uma outra patrulha que conseguiram segurar o Bill e levaram ele para a prisão. E até tem até um relato, eu vi o vídeo do policial falando que era uma coisa sobre-humana, não parecia ser uma pessoa, porque ele rosnava, uivava, era um som animalesco, não parecia ser uma pessoa. Parecia ser realmente uma espécie de um lobo, alguma coisa animalesca, não parecia ser uma pessoa e nem a força de uma pessoa tinha, era uma força sobre-humana. Nisso que o Bill foi preso, começou a o quê? Vinha a fama. O Bill começou a aparecer em vários jornais, tabloides, tal, não sei o que, capas revista, o lobisomem de Essex, não sei o que, pá. E quem estava na época na Inglaterra era o casal. O Ed e a Lorraine. Tinha muitos casos ali também na Inglaterra. Sim. Até Tanto que até o o filme, acho que é o 2, eles estão na Inglaterra. Invocação do Mal 2, acho que é o 2 ou o 3 que tem a menina. Que eles estão Acho que é o 2. Eu não sei, eu não lembro, eu assisti faz tempo. É porque é tanto filme que eles fizeram. Foi aquele desagrante. Eu sei que tem um filme ali que eles estão na Inglaterra. Eles estavam na Inglaterra investigando um outro caso. Sim. Mas acho que eles eram... Não é em inglês. Aí não deixa muito assim, muito específico. Uns falam que eles foram até o Bill para descobrir o que foi. Outros dizem que o pessoal da revista People entraram em contato com eles para verificar esse negócio. Seja o que for, eles foram até a delegacia para falar com o Bill. Bill ia ser preso ali por conta de uma agressão policial. Eu não sei o motivo, também não foi especificado, e o Bill não foi preso. Ed e Lorraine chega e começam a falar com o Bill, falam com ele, falam com a esposa dele, falam com os policiais. E ali vê que realmente é um caso não muito explicável assim, que não tem muita explicação. Aí o que os Warrens fazem? Pegam e convencem o Bill de ir para os Estados Unidos, esqueci o nome da cidade deles, fugiu, eu pensei que tinha Connecticut. Volta para Connecticut para poder fazer um exorcismo com o padre McKenna, que é até o que aparece nos filmes, tudo, que é um padre realmente de confiança deles, que fez diversos exorcismos bem sucedidos, bem feitos e tal. Então é um padre de confiança ali, bem deles ali. Sim. E Lorraine também era, tanto Lorraine tanto o Ed, como todo mundo sabe, eles eram muito católicos, muito fiéis, crentes em Deus. E o Bill, ele não tinha uma religião em si, ele não tinha uma religião. E pegaram, era agnóstico. Isso. Convidaram ele para poder ir para lá, para poder fazer esse ritual. Em 89, o Bill e sua esposa foi até Connecticut para poder fazer esse ritual, esse exorcismo. No exorcismo,
Tinha, além do casal, tinha além do padre também, porque é óbvio que ele quer fazer, Era o principal. que era o principal. O Bill, sua esposa. Tinha os investigadores paranormais, como o John Safis, e vários funcionários da revista People, e policiais também ali para poder dar qualquer Dar suporte, qualquer coisa que venha acontecer. Aparentemente, tem várias imagens eu não cheguei a ver vídeos, mas eu vi imagens porque foi gravado o exorcismo, mas eu acho que não foi disponibilizado, foi guardado com material, tudo, mas tem umas fotos. Na Deep Web deve ter. Não sei, não fui tão fundo procurar assim, mas tem umas fotos, tanto que eu vou até disponibilizar, jogar no Insta nosso. Foi feito o exorcismo, só que o que aconteceu? O padre começou a meter o latim lá, começou a falar em latim, o Bill já estava pensando. Foi uma grande perca de tempo, uma viagem perdida, porque isso não está acontecendo nada. Quando o padre colocou eu até anotei aqui, mas não estou achando onde o nome. Estampa, aquele cachecolzinho que eles usam. Sei, Esqueci o nome. Não sei o nome. Eu acho que eu anotei aqui. Nem me pergunta. Estela. É Estela, gente? Estela, não sei, pessoal. É a minha letra me lasca na vida de novo. A pessoa que escreve o próprio roteiro não consegue Não, decifrar. ele tá bem aqui, ó. É porque tá criptografado. É. Estala, sei lá. Então. Ou Estala? Não, eu não sei se é Estala. Enfim. Não sei nem se é um ou se é um IS. Quando colocou na cabeça dele ali e ordenou que o demônio falasse qual que era o nome e se identificasse, Bill se transformou, fazendo novamente aquela garra, os lábios afinando. Lorraine diz que quando viu ele, não viu mais ele, viu realmente uma cara animalesca de um lobo. Lorraine diz que o Bill foi possuído por um demônio animalesco, um demônio que ele não tem características humanas, sim animais. Então por isso todo esse processo com Bill tem a ver que ele foi estava possuído todo esse tempo por esse demônio animalesco. Aí vem, depois do exorcismo, o exorcismo aparentemente deu tudo certo, que isso foi, como eu falei, em 89. Em 89, ainda viram Bill algumas vezes, estava de boa, Bill estava levando sua vida tranquilamente. Correu tudo certo. Tudo certo. Em 92 foi a última aparição de Bill na face dessa vida aqui, dessa terra, porque ninguém nunca mais ouviu falar dele. Em 92 ele deu uma entrevista e aparentemente estava tudo ok, tudo certo. Então, se realmente deu certo até o final da vida dele, não sabemos se ele está vivo, se ele está morto. Pela data, eu acho que é bem provável que não esteja vivo. Tem quase 30 anos, né? É 2022, ela tem 30 e anos. E em 52 ele tinha 9 anos. Então é bem difícil ele não é impossível, mas bem difícil ele difícil. Tá vivo, mas também não se sabe mais nada, não se ouviu mais nada desde 92. Então aí vem 92 ele simplesmente desaparece. E vem também aquele pessoal falando que o Ed Lorraine o casal zoou. Que foi muito estranho esse caso, porque teve ainda o pessoal da revista People que tiraram o cara da cadeia, fizeram todo o sensacionalismo em cima e não sei o que, dizem que não foi um caso verdadeiro, porque até mesmo, acho que eu pulei esse pedaço, quando ele atacou os policiais pela segunda vez, ele foi para o hospital e fizeram vários exames neles. Que exames? Raio-X, ressonância magnética e tomografia. E não acharam nada. Mas nenhum exame psiquiátrico. Então alguns dizem que ele poderia sofrer de filantropia. Filantropia não.
licantropia clínica ou transtorno psicológico psiquiátricos, que aí explica a super força humana e tal. E a licantropia é exatamente isso, a pessoa acha que ela é um animal, não uma pessoa. Então... É igual aquela mulher que acha que é um cavalo. Exato, aí tipo tem esses, mas eu não acho, dizem que, e sem contar que também não dizem assim, que eu li no livro, um dia antes dele fazer o exorcismo, que ele já estava nos Estados Unidos, na noite anterior ele tentou enforcar a esposa dele. Tentou não, enforcou a esposa dele, mas não chegou porque conseguiram socorrer ela ali nos momentos ali. Então, há muitos desses lados aí, se for verdade ou não, não sei. No meu caso, eu acredito que possa ser, porque, assim, o pouco que eu acompanho desse casal foda pra caralho, eles pegavam muitos casos que poderiam dar mais fama, não sei o que, eles vendavam e falavam, não, é isso que acontece, não é isso, entendeu? Então, não é um demônio, sim, você realmente é louca, você precisa de um psiquiatra, não tem nenhum fantasma aqui, é quando chove, uma água bate, não sei o que. Então eles sempre mostraram esses lados que Nada. Tá bem. Eu, no meu ponto de vista, assim, eu acredito que possa ser real. É, eu também acredito muito neles. E aí? Agora o seu. Só pra constar, não faço ideia. E ele tem uns 500 papéis ali que eu tô até com medo. Vai passar umas 10 horas de... Você já passou um pouco. Foi bom. Esse negócio tá ficando longo. Tá cada vez mais longo. O meu era um tema já que eu queria abordar aqui. É um tema antigo e bem atual, ao mesmo tempo. Envolve tanta coisa. Eita. Envolve um conflito atual que está acontecendo no leste europeu. Rússia e Ucrânia. É. Ah. Só que eu vou falar sobre uma das organizações que deu um estopim na guerra. A OTAN? É. Vai, conta aí. Eu ia falar da NATO. é NATO. E a sigla em inglês é NATO, mas conhecemos como OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pega o pessoal da Europa. Top. Mas faz parte do Atlântico Norte. Mas tá indo. Mas tem nego que não é ali do Atlântico Mas o Norte. Atlântico Norte fica no Hemisfério Norte. Atlântico Norte ali. Não, eu sei, mas tem uns. Eles não são banhados pelo banhado, Atlântico, então. mas a Europa faz parte do Atlântico Norte. Prossiga, vai. Bom, inicialmente foi uma organização criada em 1949, no dia 4 de abril. Ela foi criada ali após a Segunda Guerra Mundial. Ali já em meio a conflitos de início da Guerra Fria. Uhum. Que foi criada, o propósito original era a contenção do socialismo. Sim. Que ali era parte da Rússia, que na época a gente conhecia como União Soviética. O RSS, que era a União das Repúblicas Soviéticas, né? Isso. Tem isso tudo. Cadê isso e tal? E inicialmente ela não foi criada como OTAN. Antes disso a gente tem o... Calma aí. Os papelzinhos. Não sou eu só que fico perdido em papel. É porque eu lembro... Ah, tá. Porque inicialmente foi criado... Nem os Estados Unidos não estavam nesse contexto. Inicialmente. Ela foi criada em... O início ali foi em 1947. Sério? Eu pensei que os Estados Unidos tinham criado essa bagaça. Não, na verdade ela foi... Na verdade, o que deu início mesmo foi em 1947 com o Tratado de Dumaresque. Que foi o Reino Unido e a França. Porque o Tratado de Dumaresque, na época, era para conter ali... Após mesmo ali o final da Segunda Guerra, foi em 1945. Que foi meio para conter a Alemanha. Que Hitler e tal, ali sim. foi criado nessa intenção. Que aí esse tratado deu início a outro tratado que entrou mais países, sim. E só depois que os Estados Unidos entrou, que foi conhecido como o Tratado do Atlântico Norte. A OTAN. Que aí, isso, a OTAN.
que foi meio ali mesmo, tinha como intenção ainda o negócio de conter a Alemanha e tal, os alemães nazistas e tal, mas também Querendo, o propósito... ainda tava forte, né, mesmo com a morte do Sim, Hitler, ainda tava depois da morte do Hitler, ainda estava dando uns pequenos problemas por Sim. causa dos generais do Hitler. Do Hitler, sim. Aí, quando os Estados Unidos entrou, que foi a questão que ela queria coisar a União Soviética. Certo. Que ali foi um meio de clima, porque... Tá, acabou a Segunda Guerra Mundial, tem os vencedores. Estados Unidos estava entre os vencedores. A União Soviética também. Sim. Tá, mas quem foi o grande vencedor dessa bagaça? Não se tem um grande vencedor. Então, a briga mesmo ali, inicialmente, foi para ver quem era o grande vencedor, se era os Estados Unidos ou a União Soviética. Sim. Aí foi quando começou. Aí começou, com isso tudo, começou as brigas pelos ideais, que os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo, que tinha a intenção de criar um comunismo. Para quem não sabe, o comunismo nunca foi instalado, tá, gente? Não, nunca foi. Nunca aconteceu, o socialismo já. Socialismo até hoje, né? Lá na Coreia do Norte. Coreia do Norte, Cuba, tudo é socialista. Tudo socialismo. O comunismo Agora, em si mesmo, o realmente comunismo não... em si nunca foi. Não. Nunca existiu o comunismo. Existiu só a utopia do que a gente conhece, né? Sim. Tá, vamos lá. Aí, a OTAN foi criada em 1949, como eu disse, com sede em Bruxelas, que foi quando eles assinaram. Foi em Bruxelas. Que foi quando eles todos assinaram e ainda até hoje é a sede, Certo. que é na Bélgica. E... Gente, é muita coisa, porque eu ia falar só sobre a OTAN. E vai... Só que aí, a OTAN ela puxa um pouco da Segunda Guerra ali, você tem que saber um pouco do final da Segunda Guerra e o contexto do que foi a Guerra Fria, para saber o porquê que foi. Aí, após a criação da OTAN, a gente tem a criação também do Pacto de Varsóvia. Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não lembro direito. Acho que eu ouvi falar, mas foi na época que eu estudava a oitava série ali. Não lembro. Eu também não sabia desse pacto, eu sabia da OTAN, mas na época foi criado o Pacto de Varsóvia, que foi em 1900 e... Acho que eu até vi de um filme também, alguma coisa assim, falando. Se eu não me engano, ele foi em 1949. Ele foi um pouco depois, assim, que aí foi quando a União Soviética criou, que ali onde era a União Soviética, é o que a gente conhece hoje como a Ucrânia, a Polônia e tal. Sim, sim. Aquela região ali toda. O meu todo tá exatamente por causa desse... Foi. Que aí eles criaram o Pacto de Varsóvia. Tá, o conflito atual. Para entender o conflito atual, se a gente voltar tem bem, voltar um pouco antes. a gente sabe que aquele mapa todinho ali era a União Soviética. Aí tá, foi criado o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tinha também quase a mesma intenção que dos Estados Unidos, que era a contenção do capitalismo no território socialista ali. Certo. Aí criaram e tal, mais ou menos no mesmo ano, em 1949 também, foi quando os Estados Unidos criou... Os Estados Unidos não, a OTAN em si criou o artigo 5, que hoje a gente vê muito falar sobre ele, que é basicamente, se um país for atacado, os outros países membros têm que enviar seus soldados para proteger aquele país. Certo. Tanto que hoje até o pessoal tá todo em tensão lá, porque a Rússia recentemente, né, atacou e pegou o pessoal da Polônia. Matou, acho que foi dois mortos. Dois cidadãos poloneses e solo. E o pessoal já acionou a OTAN, os secretários da OTAN, todo o negócio, exatamente por conta disso. Aí, e por causa desse artigo 5 aí, que é o mexeu com todos, resumidamente, que é o que está deixando muita gente aí em tensão, aí, principalmente lá do lado europeu, tudo, porque tá... Pra acontecer merda, tá isso aqui. Tá pouquinho pra acontecer a Terceira Guerra Mundial. Tá daqui a pouquinho. Porque ali pra gente entender o que aconteceu ali, como é que a OTAN entrou nesse contexto, né? Ali em 2020 a gente tem a entrada do último país. O último país que entrou na OTAN foi a Macedônia do Norte. Ou seja, ali, claro, a gente sabe que hoje falam que a OTAN é só um pacto militar, mas sabemos que não é só isso. Tem muita coisa por trás.
Aí quando entrou ali se você pegar o mapa, você vê que ali, acho que o estreito que tem ali é exatamente a Ucrânia, Certo. que ainda não entrou. Que aí foi quando, essa guerra foi por conta dessa entrada da Ucrânia na OTAN. Tudo começou meio que já estava antes, né? Já não estava Não, já tava, porque muito ele- bem já a relação da Ucrânia com a Rússia. É que a Rússia nunca reconheceu que aquele Exato. país era um país que era- deles, assim. Que saiu deles. Que saiu deles. Que foi, como fala, não é desmembrada, fugiu o nome, mas que é reconhecido, né? Isso. Tipo, libertado, não, puta, como que é o nome? Tem uma palavra, né? Eu sei, eu Que é esqueci. independente. É, Teve sua independência do país, da Rússia, que a Sim. Ucrânia é um país independente. O que aconteceu? Tudo, nos países todos aí que vocês sabem, o Brasil mesmo teve independência de Portugal. eles conquistaram conquistaram tanto que independência. até pela ONU já foi conquistada essa Sim, independência. sim. E a Rússia não aceita muito isso, não acredita muito nisso. Mas eles estavam de boas tava meio até tranquilo. então. Até que os Estados Unidos chamaram. Tá na minha organização? Bora pra... Vem pela OTAN pra gente fechar de vez ali a Mas Rússia. você sabe o que mais deixou o Putin putinho Puto. é porque historicamente falando, É isso do muito histologia, meu filho. historicamente falando, praticamente toda a invasão que aconteceu mais facilitada ali da Rússia foi através da Ucrânia, né? Sim. Então ali, tipo, a Ucrânia então tava meio que neutro ali, então pro Putin tava mais tranquilo. Quando a Ucrânia se afiliando à OTAN, ele perde território. perde território e deixa a porta de entrada mais Fechado. Ali. mais facilitada ali. Para os Estados Unidos Sim, entrar. porque eles Caso o aconteça tempo alguma todo coisa. eu acho que os Estados Unidos vão invadir. Sim. Então ali, tipo... Querendo ou não, é uma ameaça para a Rússia. Sim, Deixar sim. tudo ali pela OTAN Sim. é uma ameaça para a Rússia, em contexto histórico. Se a gente Então for é pegar. um dos motivos, dizem que é por conta disso daí, porque a gente sabe que tem Mas se a N gente for motivos. ver, que nem você vai estudando, você vê que é um conflito que não é de agora, já Não, é vixe. antigo. Sim. Tanto que na época ali, mesmo com a criação já depois da OTAN e de tudo, que foi criado a CIA, Sim. que é a Companhia de Inteligência Americana, que ela inicialmente também foi criada para fazer espionagem da União Soviética. Sim. E tem a KGB, tem a... é isso que eu ia falar, em contrapartida, a União Soviética lança a KGB também, que era para a sua inteligência, que tinha também como propósito, Sim. como é que é? Investigar, né, os Sim. Estados Unidos, o que eles estavam fazendo e tudo mais. Bati 2 vezes. Mas se a gente for pegar ali o contexto mesmo, porque não tem como, a OTAN não tem muito o que falar dela. Certo. Mas Você fala, mas você fala todo o contexto que foi e o que proporcionou. Então Uhum. você entra muito mais em Guerra Fria. Sim. Que nem, aí durante a Guerra Fria, aconteceu algumas coisas também, que a gente tem avanços tecnológicos. Que temos os 3 principais pilares, que foi a corrida armamentista, foi a corrida espacial e temos a crise dos mísseis de Cuba. Esse eu não sabia. E esse é interessante para você entender o porquê que Cuba é desse jeito hoje. Mano. Não tem muito assim, mas a questão na época, porque tinha os países, não eram membros, era tipo associados. Certo. Alguns países pelo. Sim. Cada país foi tomando partido ali. Meio que aliados. Meio né? que aliados. O contexto de Guerra Fria foi o seguinte, não foi uma guerra em si, foi uma guerra ali de tensão, se a gente for pegar. Mas dali surgiram várias pequenas guerras. Uhum. E dentre delas teve essa que é conhecida como a crise dos mísseis de Cuba, que foi quando a Rússia pegou ali aquele território cubano e tal, como associado, Sim. e utilizou de forma ali, até então não contra-atacou os Estados Unidos, mas foi um ponto estratégico ali que a Rússia colocou seus mísseis e tal, ali pra... É um ponto estratégico dos Estados Unidos, era o canto mais perto ali. Certo. Mas aí ocorreu que não houve uma guerra em si, entre Estados Unidos e Cuba.
Mas foi basicamente isso. Mas sempre tem aquele amor fraternal entre os dois. É, lindo de se ver. Aí temos também a corrida espacial, que também foi uma guerra, querendo ou não, mas foi uma guerra de quem chega primeiro no espaço, quem vai ali. Eu quase falei de desses casos, uns 2 podcasts atrás, sobre que mandaram dicas, não sei o que, mandaram sobre a academia Laika. Eu quase falei sobre toda essa história, mas aí mandaram do zumbi, eu achei mais interessante o zumbi. Pois é, porque ali a gente tem, já dando início à corrida espacial, temos o lançamento do Sputnik em 1957. Sim. Que foi o primeiro satélite não tripulado lançado no espaço, que foi pela Rússia. Aí em 1960 temos o lançamento do primeiro foguete tripulado, que aí foi com a cadela Laika. Sim. Foi lançado. Logo após isso, a gente tem em 1961, um ano depois, já temos também o primeiro foguete tripulado por um ser humano, que foi também pela Rússia, que o ser humano, o homem que chegou só até o espaço, gente, esse não foi o que chegou à Lua, foi ao espaço, que foi o Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a chegar ao espaço. Aí temos a parte dos Estados Unidos, que foi ali quando, em 1969, foi o primeiro homem que pisou em solo lunar, que foi o Neil Armstrong. Solo lunático. O Neil Armstrong, certo. A gente tá bem hoje. É melhor que histologia. Tá quase lá, não veio não. Tá ali, lunático, faz tudo. É que a gente vai misturando assim. Aí. Aí temos, que foi o Neil Armstrong, em 1969, botando tipo um fim assim, pronto, ganhei. Ganhei, eu cheguei à Lua primeiro. Sabe, tem uma história que eu escutei na época que eu dava aula, o professor contou pra mim. Nessa corrida espacial, eles iam pra Lua. Sim. Eles iam pro espaço. Chegando no espaço, a caneta não funciona. Por causa da gravidade, sim, tudo, não ajuda. É, que a caneta esferográfica ela depende da gravidade. Exato. Os Estados Unidos gastou milhões, fez uma caneta que escreve no espaço. Uhum. Aí mandou pra Rússia. E aí, vocês vão escrever com o quê? A Rússia responde, nós usamos lápis. Que não precisa de gravidade, precisa de porra. Muito mais inteligente. Muito mais simples, não gastou nada. Nós usamos lápis. Nós temos caneta, vocês vão usar o quê? Nós usamos lápis. É, mais inteligente, se não gastaram tanto. Né? Aí nessa época também a gente tem a criação do que a gente conhece, que muita gente sabe, né? Que foi criada ali, que foi a NASA, né? Uhum. Temos a criação da NASA e que muita gente não sabe que foi nessa época que foi criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Que inicialmente foi ali, por conta do pós-guerra, muitos países precisavam de ajuda financeira. Devastação. Sim, teve devastação, principalmente nos países europeus. Sim. Então a criação do FMI foi o seguinte, foi criada ali pelos Estados Unidos, certo, que tinha como princípio assim, ajudar os países com, acho que era um juros de 2%, uma coisa assim, e era essa troca que eles tinham. Aí, tanto que acho que a Alemanha pegou, os países ali do leste europeu ali pegou por conta da devastação. Sim. A Alemanha não deveria ter pego, não. Se sou eu, tu não vai pegar. Tu que fez essa merda toda, tu fica quietinho aí. Mas enfim. Aí para dar uma, não encerrada assim, né, mas para falar o que um país precisa para estar na OTAN. Que tem algumas regras. Uma das regras é ter a disponibilidade de resolver conflitos de modo pacífico, inicialmente. Tem que tentar ali na conversa. A Rússia já nem entra no assunto, já descartou a Rússia. Descarta a Rússia. Tem que ir de forma diplomática, você tem que ir lá tentar resolver primeiro, de forma diplomática e tal. Aí se não resolver, a OTAN, né, tá ali para isso. Que aí é também defender o Estado de Direito, não pode ser um país que infringe os direitos humanos. Temos alguns países aí que estavam sediando aí, né, um evento aí que acho que já não pode. Né, pelos tantos... Enfim, deixa aqui. Vamos deixar abaixo. Deixa para outro podcast.
tem que ter o controle democrático do exército, ou seja, o exército ele tem que obedecer quem está na presidência, Certo. o líder. Ali. Não tem que ser um país militar. Não, tem que ser um país... Não, É, com ditadura militar, É, tô falando. não pode ter ser, ditador. Tem que ser tipo um país que tem um presidente sim, democraticamente. eleito elegido. democraticamente. Certo. Tem tudo isso. Os países têm que contribuir com a aliança, Uhum. tem que mandar dinheiro para custear algumas coisas, Esse negocinho. e um ajudar o outro a financeiramente. verba do tio. Aí eu vi que tinha outro nessa de contribuição, que era você tem que destinar 2% do PIB Certo. só para o exército. Que muitos países ainda que tá na OTAN não tá. Isso é uma regra que é muito quebrada. Sim. Que nem tem países que investem, em média, sim, o investimento é de 1,3%. Quem investe mais é os Estados Unidos, que investe 3,6%. Os Estados Unidos tem um investimento. Ele investe mais do que é pesado necessário. Sim. no exército pra isso. E uma das últimas regras é tem que ter uma segurança de tecnologia da informação. É que hoje em dia é muito importante. Pra não ser pra não ter Hackeados. hackeado que nem os Estados Unidos te investigam aqui. É. Você tem que ter tecnologia pra. Vocês estão vigiando a gente o FBI e CIA tá vigiando vocês. Aí, Agora, uma curiosidade que eu nunca tinha pensado sobre o maior exército do mundo. Estados Unidos? Não. Não, Não? não. É. Quando você falou assim, não teria pensado. Não sei. Da Rússia não é. Não é de um país. O maior exército do mundo é da OTAN. Merda. Que atualmente eles contam com 3,3 milhões de soldados na ativa, fora os reserva. Com a reserva dá quase 8 milhões de Nossa. soldados, a OTAN. É nego pra cacete. Por isso que a Rússia não Por queria isso que a Rússia tá com na mão. É porque os países são obrigados a mandar todo, não todo, Mas Mas uma grande uma parte, porcentagem do seu arsenal militar para o país que tiver sido atacado. Desses países que estão dentro. A Polônia é pequena, não vai caber tudo isso não. Por isso o medo de uma guerra ali. Aí para finalizar, a gente finaliza mais ou menos ali, que é quando termina a União Soviética. Temos o fim do Pacto de Varsóvia, Certo. mais ou menos ali também em 1980 e bolinhas. Temos o fim do Pacto, o fim da União Soviética. Aí depois acontece toda aquela dissociação de territórios e tal. Temos hoje, que ele acho que tem até a Hungria, se eu não me engano, fazia parte da União e hoje não sei se é a Hungria. Eu não sei ali. Não lembro, mas acho que faz. Eu acho que era porque na época era Império Austro-Húngaro e foi ali. Foi Não sei se eu tô pegado. falando merda, mas Eu eu não acho, sei, mas eu acho que tá ali. acho que tá no meio. Que aí, pra finalizar, temos ali a queda do Muro de Berlim, que foi um símbolo grande, tipo, o fim, Sim. tanto da União Soviética, tanto da Guerra Fria, tanto de tudo. Sim. Eu lembro, você falou do Muro de Berlim, a queda, eu lembro que na época da Dilma lá, do Temer, não sei o que, foram lá e picharam fora, não sei se foi fora Temer, fora Dilma, no Muro de Berlim e saiu na notícia lá. Aí o pessoal lá picharam fora, seja qual for o presidente, no Muro de Berlim. Aí, tipo, bem lá em cima lá tava escrito Osasco. Eu falei, eu queria saber quem foi que pichou Osasco no Muro de Berlim, velho. Porque Osasco é uma cidade de São Paulo. Agora, uma coisa que eu não sabia era, porque pra mim, foi construído ali o Muro de Berlim, teve toda uma barricada pra não impedir e tal. E foi construído o muro, igual o Trump construiu ali dos Estados Unidos pro México. Não, o muro foi construído numa madrugada. Eu vi uma história assim, tipo, do nada, pá. Sim, numa madrugada. Como assim? Todo o muro de Berlim foi construído numa madrugada. Eu vi uma história assim, tipo, que... Porque por causa que eu achava, não, ali foi dividido, teve todos os militares que tinham todas as fronteiras ali entre Berlim, entre o norte e o sul de Berlim, e foi isso. Não. Foi uma madrugada fechada, tijolo ali. Meteram todo mundo lá e acabou. Acho que eu li alguma coisa assim, umas curiosidades sobre o Muro de Berlim, tava falando. Isso. Aí aqui, com a queda do Muro de Berlim, dá o gancho pro meu próximo
Próximo tema. Não tem nada a ver com o Muro de Berlim, mas tem a ver com a nova ordem mundial. Eita. Já tá dando dica pro tema Já dessa tô dando semana que dica vem. pro próximo tema. Se já tiverem perguntas, algumas coisas, podem mandar no Instagram. Já manda então aí que... Só que não é diretamente a nova ordem mundial. É o que tem na nova ordem mundial. Já tô dando dicas aí, essa é a última dica. Eu não faço ideia do que seja. Eu vou Mas ficar é isso. pensando... Sabe que eu vou ficar pensando nessa porra a semana inteira, né? Ô? Eu sei. Quero que você venha com dúvidas também pra perguntar. Porque esse tema é top. Pode deixar, vou vir com dúvidas, vou vir com um tema mais curto, porque eu tô vendo que esse vai ser longo. É, vai ser longo. Eu dei uma resumida aqui porque a gente já tá passando meio que do tema. É. Porque se você for pegar, é muita coisa. Não. Se você for falar Não, dos até essa conflitos... história aqui, se você for pegar pra... Se eu fosse falar tudo, todos os relatos, eu sozinho ficava 1h30 aqui. É, tinha que ser umas 3 horas só de podcast aqui. Exato. E como a gente não tem mais... Não tem tanto público assim, quando é um pouco mais longo, É. o pessoal fala, depois eu assisto e nunca assiste. A gente prefere manter ele até 1 hora de É. podcast, no máximo. Mas é isso. Porque que se eu for pegar, eu tinha que falar ainda da Guerra da Coreia, porque teve a Guerra na Coreia. Teve a Primavera Árabe também. Eu ouvi falar algumas coisas assim, mas bem por cima, assim. A quase nada. Primavera Árabe tem a ver com a OTAN e tal. Gente, é muita coisa pra falar. Deixa pros próximos. Deixa pros próximos, eu vou falando um pouco mais sobre o tema e tal, mas o próximo já dei a dica aí. Mas eu duvido você acertar. Eu já nem vou tentar, cara. Deu uma dica assim meio difusa. Então é isso, gente. Vamos deixando mais esse episódio. Curtam, comentam, compartilhem aí. Não esquece de mandar, se quiserem, os Temas. temas e também o relato de vocês sobre algum caso sobrenatural que tenham passado. Vocês sabem que alguém passou. Pode mandar lá no A gente nosso sempre vai e-mail. voltar com esse tema. Exato. Falando sobre algo sobre Que a gente vai pegar, vai fazer um especial. E se quiser participar também, é um meio de participar com a gente aqui. E também manda sugestões no Instagram de cada um. E eu acho que é isso, né? É isso, vamos deixando aqui. Curtir, comentar, toda aquela... E nos siga nas redes Negócio, né, sociais. Isso aí. Então vamos deixando. Tchau, galera. Falou. Valeu, pessoal. Obrigado. You